Bom, antes de seguir em frente, eu queria dar um pouquinho mais de interpretação sobre o que está acontecendo ali e o que isso daqui vai ter a ver com aquela ideia de quase partículas. O modelo que a gente ia chegar numa coisa assim: eu tenho várias partículas que estão conectadas umas com as outras através de molas. Suponha que eu mantenha todas as partículas paradas e eu comprimo essas duas primeiras aqui e eu solto depois. A informação que eu comprimi essas duas bolas, ela vai demorar um certo tempo para se propagar. Mas o que você vai ver é basicamente esses dois caras. Vão para cá. Isso vai comprimir essa mola. Esse cara vai estar assim, pra cá, e aí esse cara vai comprimir. E você vai ter basicamente uma onda de compressão se movendo da esquerda para a direita. Seria basicamente uma coisa assim, né? Como se tivesse pictoricamente, né? Você tem um negócio não perturbado, você começa uma perturbação aqui. Essa perturbação vai andando para a direita. Até que ela chegaria aqui, ela refletiria e ela começaria a ir para a esquerda, refletiria e iria para a esquerda. Isso seria análogo a como se eu tivesse uma partícula indo, batendo na parede e voltando. Isso é como se eu tivesse uma partícula em torno dessa vibração. Né? Você tem essa perturbação do equilíbrio, como se fosse uma excitação, como se fosse uma partícula. Essas partículas aqui é o que a gente chama de fônons, e esse tipo de propagação, só que aqui eu desenhei transversal porque é mais fácil de visualizar, mas o que está realmente acontecendo seria longitudinal, é o fenômeno básico por trás do som e para a propagação de vibrações, redes cristalinas, etc. E basicamente o que acontece é que os modos normais, os VK, eles são tais que todas essas perturbações que eu estou fazendo aqui são só combinações lineares desses VKs. Então esses VKs é como se eles fossem fônons, só que delocalizados. Eles seriam basicamente os análogos lá das ondas planas, no caso lá do campo eletromagnético. A gente tinha as ondas planas, os fótons localizados, eles na verdade eram combinações lineares daqueles fótons delocalizados que eram as ondas planas. Então, isso daqui é basicamente a intuição do que está acontecendo. Ou seja, quando você está olhando o modelo de device, você está olhando a mecânica estatística desses fótons. Então você poderia tratar esse problema no grande canônico. Não é o que eu vou fazer. Aqui no grande canônico você teria um nzão que seria igual ao número de fônons. Que aqui você vai estar tratando as suas partículas, ou seja, essas quase partículas como sendo as coisas fundamentais. O que eu vou tratar vai ser no canônico, onde aqui na verdade o nzão vai ser o número de átomos. Ou seja, eu estou tratando a minha rede cristalina como sendo o cara fundamental. Você pode pensar dos dois jeitos. É análogo ao que a gente estava fazendo lá no campo eletromagnético, em que aqui eu estava olhando o número de fótons, quando eu olhava o campo eletromagnético no grande canônico, enquanto no canônico eu nem tinha um N, eu tinha só o campo eletromagnético, tinha lá só o que estava acontecendo com uma potencial vetor. Só que as contas vão, interessantemente, ser bastante parecidas com as contas que a gente fez para gases ideais no canônico. Em particular, vai ser parecido com o gás de bósons, isso daqui. Então, vamos lá, minha Hamiltoniana vai ser uma somatória K, H cortado, ômega K, NK mais um meio, onde lembrando que o ômega K ele era ômegazão vezes raiz quadrada de 2 menos 2 cosseno de Kπ sobre N, onde o K varia de 1 até N menos 1. O que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente uma
expansão canônica, e vou ter aqui basicamente cada um dos osciladores harmônicos é independente agora, ou seja, você desacoplou todo o seu sistema, como se você tivesse algum sistema não interagente. Então você teria uma produtória sobre, aqui soma está caindo de 1 até n-1, você está somando sobre os modos de vibração, de certa forma. E aqui você vai ter a função de partição para o késimo modo de vibração. Então, nesse sentido, é um pouco parecido com as coisas que a gente fez no grande canônico. Você ainda está pensando em quais são as excitações possíveis no sistema. Meu ZK vai ser simplesmente somatória, n indo de 0 até infinito, exponencial de menos beta, h cortado, ômega k, v... Opa. Na verdade, você poderia jogar fora a energia de vácuo. Ela vai ser uma constante, aqui ela não vai influenciar a sua estatística, porque você não está mudando o número de átomos. Então eu vou simplesmente jogar ele fora. Daria só um h cortado ômega k, n sobre 2. Você vai ter aqui, exponencial menos beta h cortado ômega k, n. Isso aqui vai dar simplesmente 1 sobre 1 menos exponencial menos beta h cortado ômega k. Então ln de z vai ser igual a somatória k indo de 1 até n menos 1 de menos ln de 1 menos exponencial menos beta h cortado ômega k. Isso daqui é praticamente a expressão do ln de Xi que a gente tinha chegado no caso de bósons, quando o potencial químico era 0. Na verdade, isso aqui é tomado como uma boa indicação de que realmente o potencial químico dos fônons deveria ser 0. Ou seja, você está essencialmente fazendo duas contas equivalentes quando você considera o grande canônico e o canônico nesse caso. E aqui nesse ponto eu vou fazer a grande aproximação do modelo de Debye. Se você lembrar, eu tinha uma frequência que era ômega k igual a ômegazão vezes a escala de 2 menos 2 cosseno de kπ sobre n. Se você plotar ômega em função de k, você vai ter uma coisa assim. Aqui, ômega k. Aqui seria kπ sobre n. Então, você pode escrever também isso aqui em termos de kπ sobre L, lembrando que L vai ser basicamente N vezes A, seria N menos 1 vezes A, mas eu vou estar pensando no caso que o N é grande. Você tem uma coisa assim. Aqui está o máximo 2 ômega, que vai acontecer exatamente quando eu estiver em π sobre 2A. Agora, se vocês lembrarem lá, eu estava lá atrás considerando pequenas oscilações. Certo? Pequenas oscilações vai significar energia pequena. Ou seja, eu vou estar considerando lá, aquela primeira aproximação que eu fiz lá, de como ia ser a forma da minha energia potencial, já estava assumindo que eu ia estar num regime de baixas temperaturas. Se eu estou num regime de baixas temperaturas, eu não consigo excitar os modos de frequência muito altos. Então, na verdade, a única coisa que vai ser relevante nesse regime de temperatura baixa é o que está acontecendo aqui. E o que eu vou fazer vai ser, eu vou aproximar que isso aqui é simplesmente linear. Aqui. Ou seja, eu vou pegar em primeira ordem o que está acontecendo aqui e vou extrapolar. Essa é a aproximação do modelo de Debye. Como eu vou estar só deformando as frequências na região onde eu realmente não consigo excitar as frequências, então isso não é uma grande perda. Vendo agora o que está acontecendo com o ômega k quando ele é pequeno, ômega k vai ser ômegazão, raiz de 2 menos 2 cosseno de kπ sobre n. Eu vou fazer uma aproximação de Taylor aqui nesse cosseno, pegar até o termo de segunda ordem, isso me dá ômega, vezes raiz de 2, menos 2 vezes 1, menos kπ sobre n ao quadrado, vezes 1 meio. É que as coisas simplificam bastante, ou seja, esse 2 corta com esse cara corta com esse sinal de menos sobe. Isso daqui sai para fora, basicamente você tem ômega k igual a ser ômegazão, vezes kπ sobre nzinho, não nzão. E agora aqui eu posso considerar que isso daqui é simplesmente... Então aqui eu teria que ômega k
Seria agora, já escrevendo as coisas em termos do azinho, você teria aqui uma coisa interessante. Teria Kπ sobre L vezes azinho vezes ômegazão. E isso daqui é claramente o número de onda da minha oscilação. Então essa coisa que está aparecendo aqui seria a velocidade de som do seu material. Ou seja, você consegue fazer uma previsão também de como é que seria a velocidade do som olhando os modos normais. Então agora, substituindo essa coisa aqui, também vou deixar isso aqui de maneira um pouco mais simples, escrever esse ômega-k como sendo também d vezes k, lembrando? Então basicamente d seria igual, aqui já escrevendo em termos da constante de Planck não reduzida, seria igual a ômega sobre 2L. Esse d seria a energia da menor excitação possível. Isso é o que a gente chama de energia de Debye mais pra frente. Mas vai ser interessante que agora eu consigo simplificar. Uma vez que agora eu estou com essa aproximação que é tudo linear, eu consigo simplificar essa conta aqui. Para ser a menor energia, teria que ser H cortado, ômega K. Só. Daí também explico no XSH. Então você vai ter aqui ln de Z seria igual à somatória K indo de 1 agora até infinito, você está extrapolando até frequências arbitrariamente altas, aqui eu vou ter ln de 1 menos exponencial de menos beta d vezes k. E agora, como o k já está espaçado com unidades de 1, fazer uma aproximação do contínuo aqui no mesmo espírito do que eu fiz no grande canônico é simplesmente trocar esse cara como sendo integral de menos até 0 até o infinito de ln de 1 menos exponencial de menos beta delta dk. Esse daqui vai ser o logaritmo natural da minha função de partição. O que eu vou estar realmente interessado aqui é a capacidade térmica. Ou seja, eu quero explicar, entre outras coisas, aquela anomalia a baixas temperaturas que aparece no modelo de Einstein, que ele vai para zero rápido demais. Ou seja, você vê no modelo de Einstein a capacidade térmica vai para zero exponencialmente rápido, enquanto que o que você vê experimentalmente é uma coisa que vai polinomialmente rápido. Então eu vou querer olhar o que está acontecendo com a capacidade térmica aqui. Então, para isso, eu vou precisar da energia interna, que vai ser menos del beta, ln de z, isso aqui vai ser igual a integral 0 até infinito de del beta do ln de 1 menos exponencial de menos beta delta k dk. Isso daqui vai ser igual, então, tomando essa derivada, integral de 0 até infinito de dk exponencial de menos beta dk sobre 1 menos exponencial de menos beta dk, dzinho k. E agora se você fizer uma mudança de variável x igual a beta dk, você vai ter aqui simplesmente 1 sobre beta ao quadrado d vezes a integral de 0 até infinito x. Simplificar isso daqui um pouquinho, posso multiplicar para o exponencial de x em cima e embaixo. Você teria aqui basicamente o exponencial de x menos 1 dx. Isso daqui está conectado com a função zeta. Então você vai ter um u que vai ser igual, escrevendo agora já o beta em termos de temperatura, para depois ficar mais fácil tomar a derivada com a temperatura. Você vai ter kb ao quadrado, t ao quadrado vezes zeta de 2 dividido por d. E aí tomando a capacidade térmica a volume constante, não tem nenhuma coisa complicada para fazer, já que a gente está no canônico agora. Eu teria isso daqui. Ou então, expandindo a zeta, você teria isso daqui. Π ao quadrado sobre 6d. O pessoal gosta de expandir esse d também no mesmo espírito que a gente fez com a energia de Fermi. Você quer ser chamada energia de Debye. Você pode definir uma temperatura característica. Simplesmente escrevendo esse cara como sendo Kb vezes 1T. D. Em termos disso aqui, você vai ter uma capacidade térmica que vai ser basicamente proporcional a T.
sobre TD. Então, isso daqui ainda não é o que você observa experimentalmente. O que você observa experimentalmente é uma terceira potência, e o que a gente tem que fazer para aparecer essa terceira potência é olhar agora o modelo em 3 dimensões, que é o que eu vou fazer no próximo vídeo.